E então, gente, hoje eu vou fazer uma série de vídeos com vocês sobre a importância da mulher no cristianismo. E nada melhor do que começar pelo isso. Vamos falar das mulheres que sim entraram na genealogia de Jesus. Primeiro vamos falar de Raabe. Raabe era uma prostituta que teve a graça de entrar na genealogia de Jesus. Depois vem Ruth, e já era viúva do seu primeiro marido, e mesmo assim também entrou. Vamos falar também de Betseba. Betseba traiu seu marido, e mesmo assim ela entrou. Porque não são super mulheres, mulheres perfeitas, são mulheres normais como eu e você, que fizeram a diferença no meio do povo. E a quarta mulher que a gente vai falar é sobre Tamar. E a quinta mulher, Maria. Maria foi quem gerou Jesus. E o interessante é que dessas 5 mulheres que são citadas na genealogia de Jesus, 3 delas não eram hebreias, eram gentil, mulheres comuns como eu e você, que mesmo não sendo de Israel, entraram na linha direta de Jesus. E a segunda parte que a gente vai falar é sobre o começo do ministério de Jesus. Todo mundo sabe que Jesus começou seu ministério aos 30 anos, mas que poucos sabem que esse ministério só cresceu e só chegou onde chegou devido à ajuda de muitas mulheres. Então as pessoas vêm falar, então por que não 12 mulheres ou 6 mulheres? O ministério de Jesus não era composto apenas de 12 discípulos ou de 30 discípulos. Jesus tinha uma multidão de discípulos, e entre essa multidão existia a presença fixa de inúmeras mulheres que largaram a sua vida e passaram a seguir e servir e aprender com Jesus. E essas mulheres foram elas que manteram o ministério de Jesus até os dias de hoje. Se o cristianismo chegou onde ele chegou, foi graças às mulheres que dedicaram a sua vida, e elas sim sempre foram honradas dentro do cristianismo, dentro da igreja. Parte 4. A Bíblia fala sobre 70 discípulos, mais 12 discípulos fora a multidão. E esses discípulos, eles tinham a missão de sair pregando o nome de Jesus, falando sobre Jesus, anunciando sobre ele. E esses homens, por onde eles passavam, eles tinham o apoio dessas mulheres. E as pessoas depois viram para a gente, por que não Jesus não enviou mulheres para pregar? Pelo contexto simples da sociedade da época, não tinha condições de uma mulher ou 2 mulheres sair de cidade em cidade pregando. Porque, não sei se vocês sabem, mas os apóstolos, discípulos de Jesus, não eram tratados como honra, mas sim como inimigo da sociedade. Parte 5. A Bíblia era bem clara quando ela diz que muitas mulheres ajudavam no ministério de Jesus. Maria Madalena, Joana, Susana e Maria, mãe de Jesus, entre outras mulheres que ajudavam nesse ministério. E como essas mulheres ajudavam? Elas ajudavam com seus bens, com seu trabalho, fornecendo a sua casa, dando mantimento e ajudando aquelas pessoas que já tinham se convertido ao evangelho. Elas eram as verdadeiras auxiliadoras para os discípulos, já que o contexto não permitia que essas mulheres tivessem condições de sair como os discípulos saíam. Parte 6. Vamos lá. Vamos entender qual é o contexto que esses discípulos estavam. Eles estavam sendo perseguidos pelos romanos e pelos próprios judeus. Eles eram rejeitados, não tinham lugar para dormir, passavam fome, eles eram apedrejados, eles eram presos e, por fim,
eles foram assassinados. Como eu disse, a sociedade da época não permitia uma estrutura para essa mulher. Por mais que Jesus conheça a nossa capacidade e sabe onde nós mulheres podemos chegar, o contexto histórico daquela época não dava estrutura para essa mulher. Se os homens, que era bem visto naquela época, passavam por essas situações, imagina você, uma ou duas mulheres sozinhas andando de cidade em cidade, que tipo de situações que essas mulheres iriam passar. Parte 7. Esses homens, eles tinham que sair sem destino, sem lugar para ficar, vivendo de qualquer coisa, viajando em qualquer navio, simplesmente para pregar o nome de Jesus. Então, o contexto onde uma mulher só tinha honra se ela estivesse na casa com seu esposo ou com seu pai, então ela não seria uma mulher de nome, não seria uma mulher de valor, porque naquela sociedade, não muito diferente dessa, as mulheres ainda são tratadas como objeto. Há 2000 anos atrás, isso era bem mais, o machismo reinava. Então aquela mulher não tinha uma estrutura para ser um apóstolo, uma mulher que saía sozinha pregando o evangelho. Parte 8. Então, Vani, você está dizendo que as mulheres seriam incapazes de passar por esse tipo de situação? Claro que não. Jesus, ele é o nosso Criador. E ele sabia das condições que o mundo oferecia para as suas seguidoras. Por mais que Jesus confiasse e acreditasse nelas, ele não ia e não vai expor nós a nenhuma condição de risco que for. Parte 9. Se por acaso essa mulher tivesse que sair sozinha por aí falando de Jesus, falando sobre Jesus que já era odiado, rejeitado pelas pessoas daquele lugar, provavelmente elas não resistiriam à primeira viagem. Mas isso não significou que essas mulheres ficaram paradas. Parte 10. E tem gente que no dia de hoje vem falar pra gente por que não colocaram essas mulheres para fazer a diferença, Jesus ser o primeiro homem a confiar em mulher, mas em nenhum momento Jesus deixou de confiar na essência feminina, tanto que suas aliadas constantes até na hora da sua morte e na hora da sua ressurreição eram mulheres que estavam com ele. Os próprios discípulos dele saíram e abandonaram. Parte 11. E essas mulheres entraram no contexto histórico da igreja, do cristianismo, como mulheres de fé, mulheres que foram honradas, mulheres que pregaram, que se sacrificaram, que deram o seu melhor para fazer o cristianismo que hoje você vê, as igrejas que hoje você congrega, ou até mesmo que você critica, mas que foram feitas e que foram criadas por mulheres. Se a igreja chegou a esse ponto, foi graças ao sacrifício de Jesus e à coragem de muitas mulheres. Parte 12. Aí alguém vai falar: não, Evani, se você diz que essas mulheres foram tão erradas, por que nenhuma delas estão na Bíblia? Porque você não pesquisa. Tem uma mulher que até que se destacou, chegou até a se escrever livro, Maria Madalena. Aí você vai me dizer, mas se você fala que Maria Madalena escreveu um livro, você está dizendo que Maria Madalena também poderia ser a esposa de Jesus. Vamos com calma, vamos analisar a história como a Bíblia mostra. Primeiro, Madalena é tida por mulher de Jesus porque no livro dela está escrito a relação que eles tinham de amor e carinho. As pessoas não tiveram a maturidade de perceber que era o Salvador com a sua serva, era o Criador e sua criatura. Jesus arrancou ela de uma vida miserável. Se fosse eu nos dias de Madalena com Jesus, é um privilégio. Eu apenas não ia abraçar, me deitar, eu ia viver para ele. Eu ia dedicar minha vida, eu ia viver arrebatada, porque ela teve o privilégio de conviver com Jesus. Ele via ela como a serva dele, que estava apta, derramando o seu coração, aberta para receber e ficar com o seu mestre. Parte 13. Se nós olharmos por esse ponto da relação de carinho, nós vamos ver que Jesus não tinha essa relação somente com as mulheres, mas também com os homens, a respeito de João, que é chamado
amado do mestre. João tinha uma relação muito bonita, assim como Maria Madalena. João se deitava com Jesus, no colo de Jesus, beijava e abraçava. E os dois tinham uma relação bonita, mas devido ao costume da época e aquilo ser visto como um problema, foi tirado Maria Madalena e colocado apenas João. Mas isso não significa que era errado a relação. Pena que a Bíblia foi colocada por homens como você e eu, com suas falhas, com seus erros. Mas isso não apaga a importância dela na história. Parte 14. Não existiu a mentalidade, não viram beleza no relacionamento, e por isso muitos saíram por aí falando: ai, se Jesus teve um relacionamento de carinho com a serva, é porque ele se aproximou dela. Mas Jesus também se aproximou dos seus discípulos da mesma forma. Jesus não enxerga como nós enxergamos, porque ele é o nosso Pai, ele é o nosso Criador, e ele olha para o nosso coração. Maria Madalena amava Jesus, porque Jesus tirou ela de uma situação terrível, libertou ela e permitiu a ela uma chance de ser feliz, agradecer como todas as outras que também seguiu Jesus. Mas até no dia de hoje nós aprendemos que cada ser humano tem um relacionamento individual com Jesus. O meu relacionamento é diferente do seu. Jesus veio para minha vida até o tanto que eu permito, então ele só vai para sua vida até o tanto que você permita. E assim também era nos dias de Jesus. Parte 15, eu acho que é Tô Perdida. Mas enfim, vamos lá que ainda tem muita coisa para nós falar. Graças a Deus que o tempo passou e aos olhos das pessoas se abriram e viram a importância das mulheres nesse ministério. E essa amizade continuou mesmo depois da morte de Jesus. Quem foi as primeiras? Uma mulher, Maria. E quando aconteceu aquele dia lindo, maravilhoso de Pentecoste, um dia muito importante para nós cristãos, que foi a vinda do Espírito Santo, adivinha quem que estava lá? As mulheres. As mulheres, desde quando começou o ministério de Jesus, elas sempre permaneceram presentes e até hoje elas estão. Parte 17, eu acho que é. E essas mulheres serviram como auxiliadoras, completando a obra que os discípulos iam fazendo. Eles não tinham como ficar em um lugar por muito tempo, porque afinal de contas, Jesus mandou eles ir por todo o mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. Eles não tinham condições de permanecer muito tempo em um lugar. Então os apóstolos de Jesus, eles permaneciam, criavam a igreja e deixavam na casa de muitas mulheres. E essas mulheres iam cuidar dessas igrejas e iam auxiliar aos discípulos, cuidando com tudo que elas podiam. E hoje, no mundo que vivemos, desde quando a igreja, não só no Brasil, mas como começou no mundo, ela chegou aqui graças à oração de muitas mulheres. Parte 18, estamos acabando. Quando começou o movimento do evangelho no Brasil, muitas mulheres abriram suas casas e permitiram que essa palavra fosse propagada em nosso país. Todo homem, ou quase todas as pessoas que estão na igreja hoje, sempre vão falar: minha vida era assim, mas uma mulher fez a diferença na minha vida. Então, a honra da igreja está nas costas e nos joelhos da mulher. Mulheres que deixam suas casas de madrugada, os seus filhos pequenos, a exemplo de minha mãe, que deixava os seus filhos pequenos para ajudar outras mulheres que precisam ou precisavam de ajuda com oração, campanha. Hoje, nós temos a liberdade de falar o que quisermos graças à internet. Parte 19. Antigamente, não existia internet em lugar nenhum. E sabe onde muitas mulheres estavam? No
púlpitos das igrejas, falando a sua ideia, ensinando outras mulheres como elas deveriam lutar e vencer, porque não existe mulher empoderada se ela não está bem. E muitas mulheres estavam na igreja falando, e os homens ficavam calados, porque eles sabiam que uma mulher de Deus fala é para acontecer. Homem nunca derrubou uma ordem de uma mulher de Deus de cima do púlpito. Muitas estavam pregando, gritando, falando das suas ideias, falando de quão forte nós somos. A igreja já dava essa oportunidade para nós mulheres manifestar a nossa forma de pensamento. Parte final. Então, gente, em nenhum momento a igreja, ou a palavra, ou a Bíblia esqueceu dessa mulher, que muitas delas entregaram o seu corpo e os seus filhos para morrer, para que o nome de Cristo pudesse ser pregado hoje. Muitas mulheres deixaram seus filhos para sair no sertão do Nordeste pregando o evangelho com a ajuda de outras mulheres. Quantas mulheres já acordaram, já foram nas delegacias, nos hospitais, visitar aquelas pessoas que estão precisando, e a igreja honra sim essas mulheres. A igreja dá valor e sabe que essas mulheres foi que fizeram a igreja de Cristo crescer. Então, não saia por aí falando coisa que você não sabe. As mulheres são honradas desde quando a igreja surgiu e vai continuar, porque Jesus foi que começou o nosso ministério. Ok, gente? Eu nem queria colocar esse vídeo no meu canal, mas eu vou colocar porque ficou legal, eu gostei. E é isso, gente, compartilhe e que esse vídeo chegue em todas as mulheres que precisam ouvir e entender o valor dela na igreja, na vida, nesse universo cristão, que é o universo que nós estamos. Você é honrada, Deus te escolheu, Deus te deu valor e Deus te colocou aí, foi para você fazer a diferença. Ok, gente? E vamos lá compartilhar que esse vídeo chegue em muitas mulheres cristãs para ela entender o seu lugar na sociedade. Ok? Tchau!